Olá, pessoal. Antes de trazer uma palavra para vocês, eu gostaria de encorajá-los a se inscrever no meu canal do YouTube. Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra sobre o grande amor de Deus. Amor esse tão grande que não se pode medir, tão alto, tão profundo, tão vasto, tão extenso, é o amor de Deus. Como diz a letra de um cântico, o amor de Deus é singular, ninguém jamais pôde explicar. Em Romanos capítulo 5, do verso 7 ao 8, Paulo escreveu assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A dívida que tínhamos para com Deus era impossível de se pagar, a menos que alguém oferecesse em nosso lugar o preço que Deus requeria para pagar essa dívida. O preço que Deus estipulou para pagar a dívida teria que ser o derramamento de sangue de alguém que fosse totalmente santo, totalmente perfeito. Na verdade, o preço que Deus estipulou, ninguém poderia pagar. Porque ninguém poderia satisfazer a demanda de um Deus santo e justo. Deus, então, na pessoa de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, aquele que é totalmente santo e perfeito, veio até nós e entregou sua vida para assim, com o seu precioso sangue, pagar a dívida em nosso lugar. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, o pecado nos separa de Deus e da sua glória, nos torna inimigos dele, nos torna estranhos a ele. O pecado nos faz espiritualmente mortos diante de Deus. Lá em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em outras palavras, o que merecemos por causa do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Mas porque o amor de Deus é tão grande, tão alto, tão vasto, tão imenso, ele nos oferece gratuitamente o perdão dos pecados e, como consequência, a vida eterna em Cristo Jesus. O nosso texto inicial diz que dificilmente alguém morreria por uma pessoa boa, mas que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, dificilmente alguém morreria por uma pessoa boa, ou por alguém que essa pessoa gostasse muito. Por exemplo, eu já ouvi muitas mães dizerem que não pensariam duas vezes se tivesse que dar a sua própria vida por um filho ou uma filha. Ou então um amigo que, numa guerra, seria capaz de se jogar sobre uma granada para salvar a vida de um amigo. Houve situações em atos de terrorismo, e até recentemente,
onde pessoas se colocaram à frente de outras para servir de escudo e morrer, numa tentativa de salvar pessoas que amam. Esses exemplos que dei são situações muito difíceis, mas isso acontece. Pessoas movidas pela paixão, pelo amor, são capazes de dar as suas vidas por outros. Agora, a pergunta é: quem faria isso? Quem daria a sua própria vida para salvar um assassino condenado à morte ou a uma prisão perpétua? Quem faria isso? O nosso texto em questão continua. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O justo morreu pelos injustos. O santo morreu no lugar dos pecadores, no meu lugar e no seu lugar. Muitas pessoas entendem de forma errada a interação entre Deus Pai e Deus Filho na questão da salvação. Como se de um lado Deus Pai estivesse irado e do outro lado vem Jesus, tão amoroso, tão bonzinho, nos ama e morre por nós. Veja, não é que Deus estava irado com os pecadores e, de repente, com a morte de Cristo, ele muda de ideia. Não. O texto é claro. Deus prova o seu amor para conosco. Ou seja, não é que ele mudou de ideia e passou a nos amar. A prova que ele nos amou foi que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Fiquem na paz.